Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está aí do outro lado da tela. Estamos mais uma vez reunidos pela graça e o poder do Senhor Jesus. Como eu estou feliz porque eu estudei a palavra de Deus. Toda vez que você estuda a palavra do Senhor, coisa boa muda no seu coração. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é um novo dia. É um dia de muitas lutas. Mas olha que interessante, não desista das lutas, continue lutando, porque se você desistir, você vai perder a força e a alegria da vitória. Então não desista, continue pela graça do Senhor Jesus. Que alegria imensa é ter você junto conosco e estudar a palavra do Deus eterno, aquele que habita nos altos céus. Pare e pense nisso, como é bom estudar a palavra do Senhor. Você que está em casa, sempre eu vou repetir isso, nunca deixe de fazer o ano bíblico, porque fazer o ano bíblico renovarão as suas forças. Você vai poder vencer todas as batalhas e Satanás vai correr de perto de você, ele vai querer te atormentar. Então acredite nisso, estudar a palavra do Senhor é a melhor coisa que tem no mundo. Louvado seja Deus pela alegria e a disposição que o Senhor Deus dá para nós, que você possa ter acordado de verdade com alegria. Espero que você esteja feliz ao estudar o que nós vamos ver hoje, que o estudo de hoje está tremendo pela graça de Deus. Eu convido vocês que estão aqui na Escola de Profetas e convido você que está aí do outro lado, para que nós possamos ajoelhar e falar com a majestade do céu. Vamos lá orar junto conosco. Querido bom Deus, Pai da eternidade, Senhor, muito obrigado porque podemos acordar com saúde, Senhor. Obrigado por esse presente tão bom e maravilhoso de podermos estar em pé para fazer o teu trabalho funcionar, Senhor. Quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor Deus vá agora na vida desse que assiste o ano bíblico, cada um deles agora nesse momento, Senhor. Abrace com o teu poder, Pai de amor, que eles possam sentir de verdade o desejo do Espírito Santo na vida deles, que eles venham, Senhor Deus, nunca mais deixar de fazer o ano bíblico, Senhor. Pai, obrigado pela chance e a oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, Senhor. Te pedimos a unção do Teu Santo Espírito na nossa vida, Senhor, que esse dia de hoje nós possamos finalizar ele com vitória pelo nome de Jesus, meu Deus. Fica conosco agora, já te agradecendo em nome do Teu Santo Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, agora nós vamos fazer uma parte que eu gosto muito. Eu gostaria de falar até para você que está em casa. Quando eu era aluno da Escola de Profetas, eu usava um chapéu, eu trabalhava na horta e eu usava um chapéu desses bem grande. E dentro do chapéu eu colocava os textos bíblicos que era para me decorar. Porque aqui na escola nós temos que decorar, então é bom você estar com o texto ou em algum canto em você para que você possa decorando, olhando e vai decorando e orando. E assim você vai aprendendo, você vai decorando rapidinho na sua cabeça. Então eu fazia desse método, desta maneira de colocar os textos. Se eu esquecesse de, eu olho para aqui, então eu conseguia decorar pela graça do Senhor Jesus. Você também pode você vai conseguir. Durante o seu dia de trabalho, ao você estar fazendo seus afazeres, coloque alguém falando, porque na realidade hoje nós estamos tendo a palavra de Deus muito fácil. Então, você aí no seu trabalho ou em algum setor da sua área, coloque o texto também, que você vai ver que bênção vai ser para a sua vida. Então, nesse momento, vamos lá junto decorar o texto que está lá em Colossenses 2, do 6 ao 8. Vamos juntos? Vamos lá, igreja? 1, 2, 3. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rendimento do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele,
arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Louvado seja Deus! Espero que você agora, nesse momento, chame as pessoas que estão ao seu redor e venha estudar a palavra do Deus eterno. Se você estudar a palavra do Senhor, você vai ter como vencer o seu dia de hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos estudar mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia, queridos. Bom dia. Que o Senhor Deus nos abençoe, que você tenha dormido muito bem, que ao estudar essa madrugada as verdades contidas na palavra de Deus, naquilo que o Senhor Deus deu para nós, seu coração tenha sido impressionado a dizer: nunca mais vou parar de fazer o ano bíblico. É nossa chance de poder ter uma mensagem de Deus todas as manhãs, as porções da palavra de Deus como alimento para a vida, para a alma. Assim como comemos a comida, comamos também o alimento espiritual todos os dias, enquanto Jesus não voltar. E lá no céu, vamos estudar a Bíblia de outro jeito, ouvindo da própria palavra do autor. Eu quero, pela graça e poder de Deus, ajoelhar com você. Vamos ajoelhar juntos? Eu quero orar contigo. Quero pedir a Deus que Deus te abençoe, que te fortaleça, que ajude a pensar assim: eu já fiz o ano bíblico ano passado, não preciso continuar. Gente, todos os anos, até Jesus voltar. Vamos ajoelhar? Pai Santo, louvado seja o teu nome por histórias tão claras e decisivas a respeito da verdade que o Senhor tem para dar para nós. Abençoa-nos agora ao estudarmos estas verdades, que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, que possamos fazer aplicação na nossa história e usar durante o dia em favor do semelhante e em favor do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós hoje vamos estudar o capítulo 33 do livro Profetas e Reis e também 2 Crônicas de 24 até... Nós vamos ver vários reis aqui, bons e maus, né? Que vida terrível teve o povo de Israel quando esteve mal dirigido. Deixa eu comentar uma coisa com você. Israel e Judá, né? Tanto um quanto o outro. Deixa eu comentar uma coisa contigo. Para quem nasceu adventista, é difícil dizer que alguma porção da Bíblia não conhecia. Mas as pessoas que chegam, que são recém-convertidas, elas sentem: puxa, isso eu não sabia, aquilo outro também eu não sabia, mas essa outra parte eu não sabia. Agora imagine alguém que sempre tinha sido cristão adventista, e só no momento seguinte descobriu o livro da lei. Fique imaginando um negócio desse. Era um livro que foi perdido na época de Manassés. Na época de Manassés foi tanta impiedade, tanta miséria, que a principal parte, e era o desejo de Satanás, a principal parte do livro da lei, do material escrito, estava lá jogado no meio do nada, nos escombros, ninguém usava, e realmente Satanás arrumou um jeito de colocar coisa sobre coisa, e então no momento em que se começou a mexer naquelas coisas, se encontrou aquele material: uau, o que é isso aqui? E foi levado esse material para o rei. Só para você ver que coisa linda que aconteceu. Preciso te mostrar que
registro foi feito deste momento de encontrar o livro da lei, tá bom? Por isso, esse capítulo chama-se o livro da lei, tá? Então, eu vou ler para você ouvir, para que você entenda a seriedade, beleza e grandeza que Deus deixou registrado esse momento. Olhe só. As influências silenciosas, mas poderosas, postas em operação pelas mensagens dos profetas quanto ao cativeiro babilônio, muito fizeram para preparar o caminho para uma reforma que ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Espera aí, 18º ano do reinado de Josias. Uma reforma muito grande. E aquilo que os profetas tinham dito antes preparou o caminho para essa reforma. Uma maneira silenciosa, mais firme de acontecer a reforma. Guardou isso no seu coração? Agora veja, continua lendo, olha só. Esse movimento de reforma, pelo qual os juízos pressagiados foram sustados por algum tempo, foi levado a efeito de maneira inteiramente inesperada, graças à descoberta e estudo de uma porção da Sagrada Escritura que durante muitos anos havia estranhamente deslocada e perdida. Imagina isso. Por que a reforma tinha acontecido? Porque foi encontrado esta porção da palavra de Deus que estava perdida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes na sua casa você lê os 10 mandamentos? Quantas vezes na sua casa você chama seus filhos, reúne e fala, vamos ler o que está escrito aqui? E ao ler esta parte que tinha sido perdida, trouxe um impacto tão grande no coração deste bom rei, de maneira que ele tomou providências imediatas. Ele falou, gente, eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu não tinha ideia de que a coisa era tão séria. E a parte que principalmente encheu o coração dele, que ele ficou muito angustiado, ele chamou o povo todo e fez uma leitura pública da lei. Gente, podem imaginar quanta gente tinha? Eu sei que ele era rei de Judá, tá bom? Mas ele pegou os restantes de Israel, que estavam super jogados para tudo que era lado, falou, venham cá que vocês têm que ouvir isso também. Sabe quando uma coisa é muito importante, a boca fala do que está cheio o coração? Imagine uma coisa muito importante, você fala, eu não posso ficar com isso para mim. Chamou todo mundo e fez uma leitura pública da lei, mandou os sacerdotes lerem, sacerdotes experientes, vocês vão ler. E o que mais? Aí ele pegou e diz que esse tipo de atitude, abre bem o ouvido agora, fez prosperar o reinado Esse reinado público esta leitura pública fez prosperar o reinado de Ezequias. Imagina que coisa tremenda. Peraí, o que é que fez com que ele prosperasse? A leitura do livro da lei, a ação com relação à leitura, a reforma obtida sobre isso? Exatamente. Agora, qual foi a porção principal que causou um impacto assim, pá? Vocês já viram que quando nós ouvimos certos sermões, entendemos algumas coisas, lemos na palavra de Deus, mas tem uma parte que mexe com o nosso coração de forma poderosa? Olha qual foi, presta atenção. Isso daqui me chamou a atenção de forma tremenda. Quem achou a parte do livro que estava perdido foi Ilquias, tá? Agora veja, que parte foi que ele ficou impressionado? Esforçai-vos e animai-vos, não temais. Israel tinha sido exortado por intermédio de Moisés. Nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só. E ele nunca tinha antes compreendido a profundidade de Deuteronômio 30:19, dizendo assim, vida e morte, bênção e maldição. Peraí. O Senhor Deus dizendo na sua palavra, você pode receber vida ou pode receber morte, pode receber bênção ou maldição. E não tem acordo, dependendo do que você faz. Na hora, o rei falou, quer dizer que se o que nós fazemos vai certamente trazer bênçãos, ou o que fazemos certamente trará maldição, eu já sei o que receberemos. E nessa hora, ele caiu de joelhos diante de Deus e começou a clamar, Senhor. E clamou o povo, vocês hão de se ajoelhar comigo, vão pedir a Deus, vamos fazer uma reforma, porque está vindo uma situação muito difícil para nós. O que os profetas falaram vai acontecer sim, nós seremos presos. Olha que importante que foi ler a palavra. Ele ao ler a palavra disse, não tem jeito,
Não existe outra forma. Mas eu vou tentar, vou cair diante de Deus. Ele fez uma reforma tão minuciosa que o rei subiu e foi olhando pedaço por pedaço do reino, e não somente no dele, no resto que tinha sobrado dos remanescentes de Israel, retirando qualquer coisa que fosse de idolatria. Irmãos, isso me chamou tremendamente a atenção. Quer dizer que ele percebeu que a maldição estava vindo e a atitude dele foi: vou tirar tudo que for maldição do nosso meio. E diz que o povo de Israel, o povo de Judá, estava tão envolvido por anos sem fim em resultado de Manassés, né, e seu reino tão miserável. Olha, era um pouco, já era o que Acabe tinha feito, junto, e a Atalia com a sua miséria, que tinha feito pecar todo Israel. Então, agora Manassés tinha acabado de trazer tanta miséria para o povo de Deus. Aí ele olha e fala assim: não tem um lugar onde não tem Baalins. Todo lugar nós encontramos algo que eu preciso tirar. E diz que foi tão difícil que ele ficou catando assim, ó, encontrando o que mais temos que tirar e queimar e jogar fora. E eu achei impressionante uma coisa. Diz que este rei, agora se assuste com o que você vai ouvir. Diz que ele olhou para um dos lugares que Salomão tinha levantado, um dos templos lá que ele tinha levantado, olhou aquele templo e falou assim: esse aqui foi o templo que Salomão levantou para suas mulheres. Vamos estragar também, vamos quebrar todinho. Diz que ainda sobrava um pouco do templo e ele pegou e foi lá, estraçalhou todo, acabou todo, botou no chão como pó. Gente, vocês já pensaram em fazer um negócio desse na sua casa? Olhar se tem alguma coisa que são base de adoração a ídolos, alguma coisa na sua vida que não pertence ao Senhor e tirar, porque isso sim virá maldição sobre a sua vida. Não tem chance, virá. Alguma coisa que precisava ser tirada, e olha o que mais, presta atenção. Josias diz que foi um dos reis que maior reforma fez sobre todo o povo de Israel. Olha aqui, ó. Assim Josias, desde o limiar mesmo de sua varonilidade, havia se empenhado em tirar partido de sua posição como rei para exaltar os princípios da lei de Deus. E agora, enquanto o escriba Safã lia para ele o livro da lei, o rei discerniu nesse volume um tesouro de conhecimento, um poderoso aliado na obra de reforma que tanto desejava ver executada na terra. Resolveu andar na luz de seus conselhos e também fazer tudo o que estivesse em seu poder para familiarizar seu povo com seus ensinos e levá-los, se possível, a cultivar reverência e amor pela lei do céu. Peraí, ele não somente fez reforma, não somente tirou os Balaíns, não somente tirou toda a miséria que tinha dentro do povo, mas ele leu o livro para o povo e fez com que o povo obedecesse à lei. Gente, eu achei isso maravilhoso. Agora, Josias então rasgou seus vestidos, se prostrou perante Deus em agonia de espírito, suplicando perdão para o pecado da nação impenitente. Peraí, deixa eu comentar uma coisa com você. Ele sabia que a miséria viria. Ele sabia que o povo estava em pecado. Sabia que os sacerdotes tinham se vendido por muito pouco. No entanto, ele não ficou falando para todo mundo: olha que miséria que está o povo de Deus, eu vou me afastar desse povo. O que ele fez? Caiu de joelhos em oração pelo povo. Caiu de joelhos, rasgou seus vestidos em pano e saco, em jejum, em clamor diante de Deus. Por quem? Pelo povo. Ele era considerado justo, mas ele orou por quem? Olha a atitude de quem é justo. E ainda ele fez mais. Procurou se havia algum profeta. Havia a profetisa Hulda. E ele mandou chamar Hulda. Hulda, pergunte a Deus se tem algum jeito de ele voltar atrás com essas coisas que ele disse que vai fazer conosco. Existe alguma forma? Hulda disse: não existe como. Ela consultou a Deus e a resposta de Hulda foi essa daqui. Olha só. Por intermédio de Hulda, o Senhor enviou a Josias a declaração de que a ruína de Jerusalém não seria evitada. Olha só. Se você tivesse certeza absoluta que o mal ia vir e ia destruir tudo, você ia dizer assim: ah, deixa pra lá, já que vai acontecer mesmo. Não é assim que a gente pensa? Josias
mesmo sabendo que a destruição viria, foi atrás de mais detalhes. Ele sabia que Deus não ia de jeito nenhum mudar de ideia, mas ele foi atrás de detalhe após detalhe. Peraí, vamos fazer uma coisa mais minuciosa. A miséria virá, mas nós estaremos em paz e limpos diante de Deus, pelo menos nossa geração. Olha só isso aqui. Pelo menos estaremos fazendo o que é certo. E aí, Deus mandou outro recado por Ulda. Avise a Josias que eu não tenho como voltar atrás no que eu disse, mas eu vou tirar desse problema, já que ele foi justo. Como você acha que Deus tiraria Josias dessa dificuldade? Vai vir o problema, vai vir a destruição, o povo de Israel será levado cativo daqui uns dias para a Babilônia, mas eu vou tirar você, Josias, dessa dificuldade. Como vocês acham que Deus ia fazer isso? Revelou para Josias que ele ia morrer. Falou, você vai ser levado a descansar em paz. Gente, podem imaginar um negócio desse? Diz que Josias muito se alegrou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele preferia morrer, isso aqui me impressiona demais. Ele preferia morrer a ver as coisas ruins que estariam acontecendo. Presta atenção. Melhor morrer do que ver o mal. Olha isso aqui. Mas visto que o rei humilhado o coração perante Deus, o Senhor reconheceria a sua pronta disposição de buscar perdão e misericórdia. A ele foi enviada a seguinte mensagem: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes os teus vestidos e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei aos teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e teus olhos não verão o mal que eu hei de trazer sobre esse lugar. Olha que coisa tremenda. O rei deveria deixar Deus com os eventos futuros, e ele não poderia alterar os eternos decretos de Jeová. Mas ao anunciar os juízos reprodutivos do céu, o Senhor não reteve a oportunidade para arrependimento e reforma, e Josias, discernindo nisto uma boa disposição da parte de Deus para temperar seus juízos com misericórdia, determinou fazer tudo que estivesse ao seu alcance para executar decididas reformas, mais minuciosas ainda. Vou lá atrás de mais detalhes. Entenderam isso? Vou atrás. Josias era um bom rei. Quero que vocês saibam disso. E querem saber mais? Todo o povo se uniu a Josias. O povo falou, eu quero ir com você. Quero fazer essa reforma, vou fazer tudo o que puder. Mas uma coisa me chamou a atenção, que eu já devo ter lido isso aqui antes, mas não tinha ficado em meu coração. Vocês podem imaginar alguém dizendo o nome de alguém que ia nascer 300 anos antes? Foi o que aconteceu com Josias? Vocês sabiam que foi falado por um profeta que apareceu do nada, no meio do povo de Israel, 300 anos antes, dizendo assim: haverá um homem que se levantará chamado Josias, que vai pegar esses altares de vocês que vocês estão construindo aqui e vai queimar os ossos dos profetas tudinho em cima. E diz que o pessoal ficou olhando assim para aquele profeta e não deu bola para ele. Olha só isso. Quem apareceu 300 anos depois, queimando os ossos dos profetas maus, daqueles que não prestavam, daqueles que eram sacerdotes que não valiam nada, dos sacerdotes que não traziam bênçãos para o povo, e queimou tudo em cima do altar e estraçalhou o altar inteirinho. Olha só isso aqui. Nos dias da divisão do reino, séculos antes, quando Jeroboão, filho de Nebate, em ousado desafio a Deus, a quem Israel tinha servido, procurava desviar o coração do povo das cerimônias do templo de Jerusalém para novas formas de culto, ergueu ele um altar profano em Betel. Tá? Olhe bem. Durante a dedicação deste altar, onde nos anos por vir muitos seriam seduzidos por práticas idólatras, apareceu subitamente um homem de Deus vindo da Judéia, com palavras de condenação para com as práticas sacrílegas. E ele clamou contra o altar, declarando, olha aqui que interessante. Agora eu queria que você risse comigo. Veja que Deus é esse. O Senhor Deus sabia, e eu fiquei perguntando quando eu estava lendo, Senhor, tu sabias o meu nome antes de esse mundo existir, né? Tu já sabias que viríamos. Olha o que foi dito, olha lá. Altar, altar. Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será o quê? Josias. Olha isso aqui.
o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam contra ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Este pronunciamento havia sido acompanhado de um sinal de que a palavra fora do Senhor. 3 séculos haviam se passado. Gente, olha isso. Eu fico impressionada com essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa tão linda. Irmãos, como foi que Josias morreu? Aqui vem uma parte importante para você saber. Josias já sabia que ele seria morto antes que o pior mal viesse. Como deve ser a vida de quem tinha ouvido do próprio Deus? Você vai morrer. Eu vou fazer você descansar antes da hora. Todo mundo sabe que vai morrer, né? Mas você saber do próprio Deus que seria muito cedo. O mal estava iminente. As profecias diziam que o mal estava chegando, que Babilônia ia entrar. E ele estava guerreando. Numa das guerras, tombou morto. Será que esse homem sabia o último momento que eu estou saindo? Olha isso aqui. Mais de uma década após a celebração da Páscoa, foi uma coisa importante que Josias fez, além de trazer o povo todo para Deus, além de fazer grandes reformas, além de restaurar todo o templo, jogar fora todos os balins, tirar tudo que não prestava. Ele chamou o povo e falou: vamos fazer a Páscoa, celebrá-la do jeito que está escrito nesse livro da lei. E chamou o povo todo, e também um restante do que tinha sobrado do povo de Israel, né? Não era só Judá, chamou todos os remanescentes, todo mundo que tinha: vamos celebrar a Páscoa, vamos voltar a fazer todos os ritos de Deus do jeito certo. E assim que ele tinha terminado de celebrar a Páscoa, Josias continuou a reinar aos 39 anos de idade. É pouca idade, né, gente? O Senhor o recolheu quando ele estava lutando numa guerra. E a palavra de Deus a respeito de Josias é: não houve rei semelhante a Josias, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor de sua grande ira, por todas as provações com que Manassés o tinha provocado. Estava se aproximando rapidamente o tempo em que Jerusalém seria inteiramente destruída, e os habitantes da terra levados cativos para a Babilônia, para aí aprenderem as lições que tinham recusado aprender sob circunstâncias mais favoráveis. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Que triste é pensar que é preciso vir o mal primeiro para a gente aprender. Será que nós ainda somos assim? Que esperamos que a miséria aconteça para a gente tomar providência? Que esperamos que o mal nos alcance para a gente poder parar para pensar? Que triste a história de Israel. Sempre depois que já não tinha mais jeito. Vou tomar posição agora que não tem mais outra forma de trabalhar. Babilônia estava vindo. E Babilônia vinha... Vocês lembram por quê que é que Babilônia tomou a posição contra o povo de Deus? Estão lembrados da visita que foi feita à casa do rei? E ao chegar lá na visita, ao invés dele mostrar o Deus, ele mostrou suas próprias coisas, sua vitória, seus bens, seu ouro. E o rei que tinha vindo buscar Deus olhou tudo aquilo e falou: eu vim buscar Deus, mas agora estou vendo que você tem ouro. Eu vou levar tudo que está aqui um dia para minha casa. E verdade, era o rei da Babilônia. Terrível, né, gente? Que chances que nós temos de fazer a coisa mudar e transformar na nossa história. Há alguma coisa que precisa ser tirada da sua vida hoje? Algum altar que precisa ser derrubado? Algum Baalim que precisa ser arrancado e queimado fora? Alguma coisa que o Senhor Deus não permite e que certamente, gente, não é uma possibilidade, é uma certeza, que certamente trará maldição para a sua vida? Que tal cairmos diante de Deus em oração, em rogo, em pano de saco e cinza, implorar: Senhor, na sua misericórdia, nos revele o que não está certo, retira de nós todas as coisas que não são tuas, transforma a nossa história, muda a nossa história para ser uma história de vitória. Você gostaria que fosse feito isso? Caia de joelhos junto comigo, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que Deus faça isso na nossa vida, que nos conscientize, que o livro da lei seja lido de novo em nossa casa, que nós tenhamos como, ao olhar o livro da lei, dizer: eu vou seguir o que está aqui, eu vou fazer as reformas necessárias para ficar parecido com esse livro, para ficar igual ao que Deus pediu, porque o Senhor Deus não aceitará nada diferente. Vamos cair de joelhos?
Senhor Deus do Universo, que história linda de Josias. Que espetáculo, Pai de amor, o que aconteceu ali, depois do reinado de Ezequias, depois da situação que sobrou de Manassés, depois dos frutos miseráveis de Atalia, depois das situações horrorosas, Pai de amor, que Acabe e Jezabel deixaram como herança para o povo de Israel. Senhor, eu louvo o teu nome porque o Senhor levanta pessoas, toca em pessoas, restaura pessoas para restaurar teu reino no meio da terra. E aqui estamos nós novamente, Senhor, no final dos tempos. Às vezes, Pai de amor, nos acostumamos, como o Senhor disse na lição de hoje, com coisas que a gente nem percebe que são ídolos. E nós precisamos nos posicionar. Que teu Espírito trabalhe em nós, Senhor. Que o livro da lei seja novamente lido. Não só lido, mas restaurado em nosso coração e nossa vida. Mais uma vez te pedimos que o Senhor abençoe as escolas, que o Senhor abençoe o pessoal do campo, que o Senhor tenha misericórdia, Pai de amor, de nós aqui na Escola de Profetas, que em nome de Jesus o Senhor toque a vida destas pessoas em casa, que a tua mão, Senhor, possa dirigir-nos nesses últimos dias da história da terra, porque o fim vem. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você e até amanhã ao estudarmos Jeremias. Um abraço para você.